Fala, meus queridos companheiros, minhas caras companheiras, teólogos e teólogas de esquina. Você está vendo que mudamos, né? Mudamos para um dedéu. Ainda estamos nos adaptando às novas mudanças, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Nós cremos nisso porque somos calvinistas. Estou brincando, nem sei quem é, quem não é, mas eu sou. E de qualquer forma, quero agradecer a presença de todos vocês. Se você está assistindo esse episódio, já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? E hoje nós estamos aqui. Eu sou o Kleber Sá. Eu sou Pedri Martiniano. E juntos você está conosco aqui no Teologia na Esquina. E hoje nós vamos conversar com um cara que é diretor, preste bem atenção, ele é diretor de uma clínica de recuperação. Ele é especialista em neuropsicologia, acho que é assim que fala, Jefferson? Isso, neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitiva comportamental. Está comigo aqui, Jefferson. Ai, meu Deus, me ajuda. Westphal. Westphal. Jefferson Westphal. Bem-vindo, Jefferson Westphal. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, meu Eu companheiro. queria pontuar algo muito importante. Esse episódio, para mim, é especial, porque vamos tratar de um assunto que, para mim, é missão de vida. Tratar sobre a desigualdade social e tratar sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, para mim, é algo caro dentro da minha vida pessoal e teológica. Então, é especial esse episódio, particularmente para mim. Meu amigo, muito bem-vindo, viu? Rapaz, Deu um arrepio aqui, ó. até a canela, boa, rapaz. boa. Não, mas é... Começamos bem. Tá Esse bom, assunto mas- toca você? Toca muito, né? Porque antes de eu ser um diretor, né, eu fui independente químico por muitos anos, né? E eu falo que eu comecei aos 8 anos de idade, dentro de casa, tomando um vinhozinho escondido dos meus avós, né? E é ali que eu comecei a desenvolver uma doença chamada adicção, né? E com 12 anos eu tive, dentro da minha família, dos meus pais, né? A questão do uso de álcool pela parte paterna e a parte do uso de drogas pesadas, né? Com relação à minha mãe, né? Então eu comecei muito cedo, quando nem tinha ainda sido formado o meu cérebro, né? Então muito do que eu aprendi foi sofrendo mesmo, né? Até eu ser alcançado pela graça mesmo, né? E ter um start no meu coração depois de inúmeros internamentos, né? Internações. Quantos internamentos, Jefferson? Que eu contei 8, né? Fora as intervenções. As intervenções foram várias, né? De necessidade de me internar. Quando fala intervenção, é aquela pegada mais De overdose, assim... de o corpo tá precisando de nutrientes, de água, de eletrólitos, Caramba, mano. Deixa eu e voltar você no precisa ponto. ficar internado Pra 2, poder 3 se dias para recuperar você se recuperar. de saúde. Mas e aí mesmo. conta muito, né? UPA, hospitais e Sim. instituições, assim, são várias, Deixa eu né? voltar no ponto. Você falou que tua mãe era dependente química também. Isso. E ela usava drogas ilícitas, E vamos pesadas. colocar assim, pesadas, quando ela estava gestando você. Isso, quando eu já estava com 12 anos, né? Eu já estava com 12 anos de idade, né? Ah, Então, tá. assim, Não na gestação. Não, na gestação não. Na gestação foi de outros irmãos, né? Entendi. Mas eu comecei como um referencial, né? Ah, sim, aos Meus 12 pais, eles anos. se separaram aos 6 anos de idade, eu fui morar com os meus avós. E aí ali eu tinha de tudo, né? Só que eu tinha regras. Aí quando aos 11 para 12 anos a minha mãe falou, eu quero morar com os meus filhos, eu me revoltei e fiz de tudo para ir morar com ela. Chegando lá, eu vinha de abusos sexuais, abusos físicos, abusos morais, abusos emocionais, principalmente, né? Isso quando tu tinha 12. Não, aí já mais cedo, né? Mais 7, 8 7, anos de 8 idade, anos. né? E foi um princípio de vida muito difícil, sabe? Aí eu conheci meu padrasto, ele me ensinava a jogar bola, sabia falar com as menininhas, me ensinava, ó, você é adolescente, então essa fase você vai ter uma fase de vergonha, né, de exposição, tudo é normal. Só que aí eu descobri que ele fumava maconha. Falei, nossa, tudo aquilo que me ensinaram tá errado, essa galera tá errada. Porque o cara é legal, a gente é bom, inteligente. Todo o meu referencial, que era de
paterno era de um cara ríspido, de um cara que batia, de um cara que violentava emocionalmente os filhos, né? Que também tinham suas limitações tinha suas também, limitações, claro. seus traumas, seus gatilhos. Ele teve uma infância difícil também. Então, tudo isso eu peso e hoje eu tenho meu pai perdoado, né? Eu amo meu pai. Nosso relacionamento é um relacionamento distante, mas eu amo demais meu pai. Mas em amor. Isso. E aí, logo, você vê como as coisas são, né? Eu lembro o dia, a hora, o local, a razão e o porquê. Eu estava assistindo a um filme com o irmão do meu padrasto, e aí um policial pegou e tirou um pedacinho de cocaína e se colocou na boca, né? Daí eu falei, o que é isso, né? Ele, é cocaína. Eu falei, mas que gosto que tem ele se colocar na boca e amortecer a cocaína. E um dia eu chego com minha irmã em casa, a gente abre a gaveta e tinha um caroço assim. O meu irmão, ó, que eu achei. Eu posso ver o que é? Ó, deve ser cocaína. 2 crianças. Quebrei e coloquei, cocaína. Que virou na boca. E aí virou, né? Aí eu comecei, me achei super-homem, achei que aquilo era a receita da vida, né? Como Freud também, Freud ele foi um dos precursores, né, da cocaína para os pacientes, né? Então aquilo me fez bem de início, né? Aí logo chegou a droga maldita mesmo, que é o crack, e aí afundou, Chegou a né? usar crack? Muito, né? Perdi um apartamento, né? Depois de 7 anos limpo, eu perdi um apartamento aqui numa região boa de Curitiba, no Rebouças, né? Aí perdi 3 carros também. Eu fui sócio numa clínica de fisioterapia em que eu injetei muito dinheiro ali, perdi tudo também, né? Patrocinava shows, né? No Guairão, sabe? A Kátia Damasceno. Eu posso falar o nome deles, né? Pode. Fica à vontade. Aí é com eles depois. Rafael Isso aí é o convidado que a gente trouxe aqui. Né? E então, logo, inclusive, né? Eu quero agradecer agora, né? Porque um desses momentos, há 2 anos, hoje é dia 6, né? Hoje a gente está gravando no dia 6, você está vendo outro dia. Isso. Há 2 anos, 5 meses e 1 dia, eu fiquei na frente da casa do pastor, do Kleber. O Kleber Sá, professor de jiu-jitsu dos bons, né? De uma equipe conceituada aqui no Paraná, né? Uma das melhores do Brasil. Eu sou fã, né? Ah, eu também. E eu tava desesperado, né? Porque eu tinha perdido tudo e todas as coisas da minha vida, né? E eu lembro que eu comecei a caminhar errantemente num dos bairros, assim, bem pesados em questão de drogas. Isso tu tinha que idade já, mais ou menos? Não, foi há 2 anos atrás. 2 anos, quase 3, né? Que foi a minha última recaída mesmo, né? Em que eu conversei com o Kleber, ele abriu a porta da casa dele, né? Ele abriu a porta da casa dele e me colocou pra dentro, me aceitou, me acolheu. Eu lembro que eu tava me sentindo tão mal, você não sabe disso, mas tinha uns shampoos assim, sabe, para cachorro e tinha uns para seres humanos. Eu peguei o de cachorro. Caraca. E lavei assim porque eu precisava só tomar um banho, né? Eu precisava daquilo porque eu tava me sentindo imundo por dentro, né? E eu tive Isso também é reflexo um pouco de como você se enxergava, né? Com Porque certeza, exatamente isso que eu quis falar. Tinha opções de shampoo. Tinha. E você escolheu. Assim, só pontuar aqui que é importante, né? Eu tenho uma amiga que é veterinária que ela prefere usar Um shampoo shampoo de de cachorro, cachorro. que ela acredita que é melhor. Mas aí não é por questões emocionais. Mas aí não é esse caso. Raízes de crenças limitantes, Isso aí vai muito da tua criança machucada, que se entende, que se via, assim, vou usar essa palavra, que se via como um animal. Sim, exatamente. Né? Isso. Não digno ainda, né? Isso. Não Cara, digno, eu não nem fazia sei, ideia disso. Se eu soubesse que tinha essa possibilidade, eu teria tirado. Não, mas enfim. ficou cheirosinho. Depois eu tentei um suicídio, né? É mesmo? Depois disso? Eu tentei acabar com a minha vida mesmo. Logo eu perdi tudo, né? Fiquei 1 mês de cadeira de roda, meu coração parou, fui entubado por 14 dias, meus rins pararam, fui dado como morto, né? Mas eu tive um insight, assim, quando eu voltei, falei, não era para eu ter voltado, né?
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele me trouxe a vida novamente, e de lá para cá eu venho tratando todos os dias, né? Todos os dias eu coloco a minha vida aos pés da cruz, à luz de uma programação, de uma Irmandade Mundial, que eu não posso falar em nome dela, mas que ela é maravilhosa, né? Não precisa correr muito, são só 12 passos, né? Então até aqui eu posso falar. Não pode falar? Caramba. Não, porque ninguém fala em nome daquela Irmandade, né? Mas eu posso citar qual é, se eu quiser. Você pode, mas... Tá bom. Eu queria fazer uma pausa, eu queria fazer um ponto algo aqui importante. Esse episódio ele está sendo importantíssimo. Então, assim, foi falada uma palavra aqui que é uma palavra muito séria e que tem se tornado uma epidemia. Então, se você percebe sintomas e desejo de tirar a tua própria vida, procura ajuda. É muito importante, você precisa falar. Você precisa procurar ajuda. Se você colocar no Google sobre isso, vai aparecer um número e você pode ligar nesse número, e esse número ele é referência para que você procure ajuda. Gente, isso é muito sério. Cara, obrigado por compartilhar isso. Não, eu creio muito, sabe, que isso é Quando eu li lá, tome a sua cruz e siga-me, tome o seu propósito, né? Porque o propósito de Cristo foi a cruz, né? Sim. E disse Deus, haja luz, e houve cruz. Na minha que lindo, versão, bonito, gostei. Versão Jefferson Street, né? Versão Street, né? E houve cruz. Então a cruz foi o propósito. Quando eu li lá em Isaías 53, que ele era o mais desprezado, homem de dores, como um de quem nós não fazíamos conta e que nós virávamos o rosto, aquilo era o propósito também. Porque foi para aquilo e que ele me trouxe a vida. Porque eu li também em Salmo 27:10, que ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Eterno cuidará de mim. Então, eu nunca estou sozinho. Eu tenho um Deus que, apesar das minhas falhas, né? Eu leio lá em Hebreus 4, eu vou fazer uma colinha aqui, né? Bom. Hebreus 4:15, eu tenho um sumo sacerdote que ele se compadece das minhas falhas, né? E não é pelas minhas obras, né? Não é pelas minhas obras, é pela graça. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, né? Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus e merecedor, né? Dessa graça que me abraça todos os dias e que faz valer a pena, né? Hoje eu estou diretor de uma clínica, né? Graças a Deus, né? Tenho 5 formações na área de saúde mental. Enquanto fazia as pós-graduações também, né? Mas a formação inicial é qual? Teologia. Teologia. Ah, você é teólogo? Sou teólogo. Olha que coisa. Olha só. A gente... Não, deixa eu te contar essa. Essa é importante. Essa é importante, porque assim, importante. A gente tinha pensado, né? Cara, vamos trazer um pessoal que não é da área da teologia para fugir. Eu sou da TCC, neuropsicologia. Qual que é a tua formação? Teologia. Tá bom, vamos que vamos. Ótimo. Não, mas é bom a gente trazer isso, porque um aspecto que é interessante, o pessoal às vezes não percebe, é que, cara, volta e meia a gente encontra alguém que tem uma ótima formação em situação de rua. Sim, era comum. E é conversar com advogados, até Exato. com médico, informação. Não, e teólogos, aqui no centro de Curitiba. Pastores. Assim, é porque quando a gente fala pastor hoje, a gente tem de tudo. Tá? Nem todos têm uma formação e tal, né? É mais profissionalizado, né? Vocacional mais. Mas enfim, né? É porque Cada um responde por aí a gente percebe, né? Pô, a gente tem uma situação que é reflexo, de fato, de uma série de fatores, como, por exemplo, você falou do exemplo dos pais e tudo mais, que acabou desembocando em alguém que, durante a vida, conheceu a Deus, vivenciou várias vezes a graça de Deus. Você já era teólogo enquanto estava em situação de rua. Sim, era teólogo. Para você ver que, cara, e assim, não dá para dizer que é necessariamente só uma questão de caráter, de meritocracia. É uma doença, né? É uma doença. Reconhecida pelo CID F, a partir do F11 ao 19, depois tem... O F é tudo o que diz respeito à mente, né? Então está lá F19.2, é o uso abusivo de
de entorpecentes, cocaína, estimulantes, aí tem F mais alguma coisa lá, opioides, canabinoides e etc, 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 né? Álcool, que também é uma droga reconhecida, porque toda droga tudo que te altera o humor. Assim como existem pessoas também que usam drogas ilícitas e não são doentes, né? É questão de doença, né? É uma doença que te mata ajoelhando. Existe uma predisposição. Existe, né, a questão genética e existe a questão, a formação até os 7 anos de idade. Fala um pouquinho sobre isso. Até os 7 anos de idade. Meu pai, desculpa te interromper, mas tá meu pai, ele tem um primo e ele sempre conta isso, que ele é geneticamente alcoólatra. Eu vou falar como leigo, tá? E aí o que acontece? Se eu não tinha enganado, a mãe dele era alcoólatra e bebia bastante ainda quando ela estava gestante. Então ele é o tipo de pessoa que não pode tocar em álcool. Porque se ele tocar em álcool, ele pode desenvolver uma doença. É isso mesmo? É isso? Com certeza. Fala mais sobre isso, cara. É porque existe a questão de padrão genético, né? Existe a predisposição genética de que a pessoa que tem um familiar próximo, avô, pai, familiar, não necessariamente é só a mãe. Não. Qualquer histórico na família. Por isso que quando a gente está na clínica, nós fazemos a anamnese, né? Que é tipo de uma árvore para fechar todas as arestas ali para a gente ver qual é o tipo de tratamento mais adequado, né? Antigamente era mais generalizado. Entrava na clínica, dava remédio, isso na década de até 2010, né? 2011 para cá começou a melhorar muito, né? Entraram algumas a questão da vigilância, né? A RDC 29 de julho de 2011, ela regularizou, assim, sabe, como que se deve ser uma clínica de recuperação comunidade terapêutica, e a RDC 101 de 2019, 2000, depois, né? 2000, agora eu não lembro a data, mas é aqui para questão involuntária, né? Onde o paciente, a família pede ajuda, em que o paciente não está mais respondendo por si. Então a gente aborda de uma maneira um pouco mais mecânica, leva para a clínica, é avisado o Ministério Público, né? E existe uma outra forma que é judicial, que daí troca de pena, né? A pessoa, em vez de ficar no regime fechado ou no semiaberto, ele vai para uma clínica para ter uma forma de ressocialização, né? Uma pena alternativa. Porque eu acredito que o nosso sistema carcerário ele está totalmente precário. Dentro de uma clínica, ele vai ter, né, a terapia cognitivo-comportamental que vai ressignificar a vida dele. Eu mesmo, né? Eu me senti um escravo que morava em frente ao mar, via os meus amigos brincando de bola e eu tinha que ficar com uma faquinha lá tirando o mato e olhando. Meus amigos assistindo, fazendo lição de casa e tal, na beira da praia, e eu lá enfurnado dentro de casa, tendo que lavar louça, arrumar cama e tudo. Era um mini adulto, né? Que na época de 78 até a década de 90, mais ou menos, as crianças... Isso era bem mais difícil antigamente, né? Mas eu estou falando da minha data de nascimento. Nós éramos tidos como mini adultos, né? A partir de que você começou a falar lá, você sabia enxugar uma louça, você já tinha aquele compromisso. Eu não tenho opinião formada com relação a isso, mas eu me sentia um escravo da situação, né? Eu era caseiro em Guaratuba, um funcionário da minha família, né? Só que aí, dentro da terapia cognitivo-comportamental, eu comecei a contar uma história incrível para minha vida. Eu acordava todos os dias, abria a janela, respirava e via o sol nascer, né? Eu ia para a escola, sentindo nos pés e a orla, né? As ondas do mar, né? Então eu conto a mesma história da mesma pessoa de uma maneira diferente, porque muitas vezes, para um adicto, a diferença é que ele enxerga o mundo de uma forma distorcida. O que é um adicto? Adicto, na palavra, no original,
é escravo de algo ou alguma coisa. Então, um adicto, a adicção, ela é uma doença comum entre os dependentes químicos, né? Tá. É uma distorção cognitiva. A maioria dos dependentes químicos já tinham isso inerente, só acionaram. Mas, claro, imagino que também tem o dependente que se colocou na situação, quando viu estava dependente. Tem mas toda ela é muito multifacetada, né? Sim. Ela é multifacetada, não tem como eu diagnosticar qual é o tipo de... Como foi que... Eu sei que o que nos faz adictos é a doença da adicção. Segundo a medicina, é incurável, progressiva e pode ser fatal. Como no meu caso quase foi fatal, né? Então, todos os dias, né, existe o primeiro passo, que é admitir que eu sou impotente perante as drogas e que a minha vida se tornou incontrolável. Então, eu já entendo que eu não posso negociar com os valores da minha recuperação e da minha espiritualidade. O segundo passo é que existe um Deus amoroso que pode me devolver a sanidade. O terceiro é aí que tá o esquema, é eu entregar a minha vida, decidir entregar a minha vida e a minha existência a Deus da forma com que eu compreendo Deus. Peraí, eu tô falando, ou seja, com a sua própria expressão de fé, né? Pode falar. Deixa eu só dar uma pausa. Tu tá falando 12 passos do quê? Eu não, de uma irmandade mundial. Não, sim. É o 12 passos do amor. Não, eu entendi. Mas o que esses 12 passos faz pode na falar? prática? Eu posso falar dos 12 passos, tranquilamente. Você tá não posso falar em nome de Narcóticos Anônimos. Pronto. Eu entendi. Não, mas não é esse o meu ponto. O ponto é o seguinte. Você está falando 12 passos e esses 12 passos faz o que na vida dessa pessoa? Transforma, ok. Porque é totalmente bíblico. Okay. Na minha forma de compreensão. Isso, mas eu vou polemizar um pouquinho, tá? Agora. Tá eu vim pra isso. Mas essa é a tua expressão de fé. Ok. Que é a mesma que a nossa. Que é a mesma que a nossa, tá? Apesar de eu ser mais calvinista? Mas essa é a tua expressão de fé. Mas na na clínica a qual tu é diretor... Nós não podemos pregar o evangelho. É por causa da lei de Estado laico. Não, perfeito. Mas eu queria chegar aí, porque você estava falando de um jeito e eu falei assim, cara, tá muito quente isso aí. E aí eu fiquei pensando, como que é isso na prática, na clínica? Porque na clínica eu imagino que deve ter diversas expressões de fé. E tem a espiritualidade, então, como que é esses 12 passos na clínica? Ou não tem? Os 12 passos na clínica, a gente também não pode falar em nome da Irmandade Mundial lá. Tudo bem. Mas a gente usa o livro azul, que é dessa Irmandade maravilhosa, que é a base da recuperação. Aí cita o poder superior da forma com que você acredita. Tem pessoas que acreditam em vários tipos de crenças. Acaba não utilizando os termos, vou utilizar aqui, mais cristãos. Evangélicos. Não, cristão. Esses termos ele fica mais abrangente. Eu falo você está fazendo uma interpretação da leitura que você faz desses 12 passos. Isso. Perfeito. Eu acho que era esse ponto que eu queria chegar. Você sabe que lá eu falo, quando eu estou citando Provérbios, eu falo um livro de sabedoria milenar, escrito há mais de 2000 anos, que diz, né? E no tete a tete, quando o cara vem te perguntar, então, tá, você tá falando de Jesus ou não tá? Aí você... Aí beleza. Né? Aí beleza, tá. No consultório. Mas tu parou no quarto passo, eu acho. O quarto passo é você fazer um inventário moral a respeito de si. Você fala de tudo que você acredita, né? E você acredita em tudo que você fez. E todas as coisas que aconteceram na tua vida, e você vê que você não é um monstro, e você também não é tão perfeito assim. Aí no quinto passo, você lê isso para alguém, que pode ser qualquer pessoa, um psicólogo, um amigo. O sexto passo, eu já não lembro direito. O sétimo passo é o que eu faço todos os dias. Humildemente rogamos a Ele que tire todos os nossos defeitos de caráter. Caralho. E ali... isso está escrito no passo? Está em todos os passos. Que massa. Ou seja, é totalmente espiritual. A espiritualidade ela é fundamental para a recuperação. 80% da recuperação ela é... Isso. Ela tem uma importância gigante. Sim, aí. Porque a gente fica tão... além do hedonismo, daquele querer imediatamente sair, se eu tô nervoso agora, eu vou curtir meu nervosismo, vou deixar passar, eu vou
respirar, entender que é o meu momento de estar nervoso até passar. Na adicção ativa, o que eu vou fazer? Eu vou anestesiar, de um jeito ou de outro. Porque eu sei que se eu der um trago naquela maldita droga, ela vai estimular de 200 a 900% a dopamina no meu cérebro em 6 segundos. O que, se você for tirar isso aqui e fracionar, você não consegue fazer isso em 2, 3 meses. A descarga de 6 segundos da droga a droga inalada, né? Não, a droga fumada, né? O crack. Eu não gosto de citar os nomes porque... Mas acho que tem a sua importância. Eu acho importante. E a cocaína é 200 e poucos %, né? Então, você entra num mundo em que você não pertence mais a Deus, você não pertence mais à tua família, você pertence apenas a alguma doença fria, depressiva e de ordem comportamental, em que você se sujeita a fazer coisas que, assim, tiram a tua dignidade, você morre se humilhando, desejando mais uma. Eu estava aqui no centro, naquela época, tendo uma overdose com 4 buchas de crack na mão, assim, e eu morrendo, e eu, pelo amor de Deus, alguém me ajude. E aí os dependentes químicos que estavam ali não estavam fazendo nada, eles ficavam só olhando para minha mão, esperando eu cair para eles pegarem, porque não existe vida. Senhor Deus. Só que, em contrapartida, eu era um deles ali também, porque eu queria continuar vivendo, porque eu falava, não posso morrer, ainda tem 4. Nossa. Então a vida é uma moeda de troca tão barata, sabe? Você se torna adicto, escravo da sua própria alma. E a espiritualidade, ela entra no que ela entra? Ela entra em você saber que você não é o centro das atenções. O mundo não gira em torno da tua depressão, da tua angústia. Você é um ser humano normal, que precisa se alimentar, você precisa ter os teus momentos de angústia. Todo mundo te prepara para os momentos de felicidade, para festa, para relacionamentos, que tudo dê certo. Mas ninguém te prepara para a angústia. Eu falo que a angústia é a fome. Por que nós temos fome, Kleber? Para a gente valorizar a picanha, porque se depois que você almoça e alguém te oferece, não, tô de boa. Então, quando você está na angústia, você valoriza o abraço do teu filho. Hoje eu dei um buquê de rosa para minha enteada. Coisa mais linda do mundo. Eu não preciso me drogar para ser feliz mais. Eu só preciso entregar minha vida todos os dias ao Deus da minha compreensão, que é Jesus Cristo, através da sua misericórdia. Aqui você pode falar que não é laico. É verdade. Através da sua misericórdia, ele me enxergou em amor. E lá em Salmo 139, cara, diz que ele me tricotou, né, no seu colo. Meu Deus, cara, que lindo isso, mano. E que todos os dias da minha vida foram previamente escritos. Então, quando eu morri, aquele dia, e que Deus me trouxe a vida novamente, para que a minha vida tenha um sentido, foi apenas uma vírgula naquele Salmo 139. Não acabou. Eu ainda tenho muito o que viver em prol do Evangelho. E é esse o combustível. Jefferson, olha, eu vou te perguntar se dá para... Fala, já falei que fui estuprado. Não. Falei, eu falei tudo da minha vida. O que será que isso Sabe por que eu falo isso? Porque se você sofreu abuso... Era isso que eu ia falar. A dor eu conheço. Se você foi desprezado, eu já fui desprezado. Meu nome era Os Filhos do Sebastião. Eu não tinha nome. Né? Eu era, sabe... dos filhos do Sebastião. Eu era. Você não sabe o que os filhos do Sebastião fizeram dessa vez. Então, por muito tempo, eu não senti merecedor de nada. Então, se eu tivesse celular aqui, eu era indigno de te dar, porque eu gosto de você, mas eu não tenho dignidade para ter. E isso acontece com bens materiais, com tudo. O que eu ia te perguntar é o seguinte. Quem está assistindo esse episódio agora... Cara, sempre tem alguém que conhece alguém, porque quase que as famílias ou tem um adicto na família ou está muito próximo, porque é uma realidade global, universal, brasileira também. A clínica que você é diretor, a gente pode divulgar um número aqui na descrição desse vídeo? Pode colocar meu número lá. Pessoas, se você realmente está pensando em dar fim
da sua vida, converse comigo. Isso. Eu tenho algo para te falar que vai valer a pena. Eu tenho certeza. É isso. E às vezes uma mãe, um pai, entendeu? Converse comigo. Né? Eu tô aqui. Eu vou fazer o seguinte. Então a gente vai colocar aqui na descrição, tem site e tal, daí a gente coloca tudo aqui na descrição do vídeo. Instagram da clínica, que é o meu, na verdade. Instagram de tá. captação, né? Fala Instagram, Não vai lembrar. Alívio e Vida. Eu queria entrar num assunto que foi muito colocado na cidade de São Paulo, porque lá tem a famosa Cracolândia. Né? E foi colocado em pauta entre como que eu vou usar o termo? Projetos políticos, né? Uhum. E tem um projeto que eu queria saber se você está atento a isso, como é que isso funcionaria na prática, tá? Então vamos lá. Que é o 3T, teto, trabalho e tratamento. Né? Para fazer com que o adicto, tá certo minha pronúncia? Dependente químico, ele pudesse, de alguma forma, ir sendo retirado desse ambiente. Então é oferecido para ele um teto, é oferecido para ele um trabalho e é oferecido para ele um tratamento. E aí o tratamento, eu imagino que entre esses tratamentos é o internamento. Sim, precisa ter uma intervenção. Você poderia falar sobre isso um pouco mais ou não é da tua área? Como que é isso? Exatamente o teto, trabalho e tratamento, eu não li a respeito. Não, sim. Mas eu posso falar tranquilamente. É isso. Como é que isso funciona? Trabalho, O trabalho já é uma fase de quando a pessoa já está O meu ponto aqui não é falar sobre o projeto, mas é falar como é que isso acontecendo na prática, se isso é real ou não. Você pode também discordar, não tem nada a ver e tal, ou se isso de fato é um elemento importante, porque isso foi retirado, tá? Foi retirado. Foi retirado da cidade de São Paulo. Você falou um negócio que já me chamou a atenção em cima da pergunta do Pedrinho. Você falou que o trabalho é um momento mais avançado do tratamento. Ou seja... Embora na clínica tenha laborterapia. Né? Sim. Sim. Mas é uma coisa manual para o cara se envolver e tal. Mas o que eu acho que faz parte dessa abordagem é assim, ó, não, a gente vai te dar um teto, um trabalho, ou seja, você já começa a trabalhar agora. Mesmo que seja mínimo, né? Mesmo que seja um negocinho. Você acha que funciona ou não funciona? Depende do trabalho. Depende muito esse trabalho, pelo que eu entendi da ideia, não é um trabalho dele ganhar um salário, trabalhar 9 horas por dia. Cara, quantas horas você consegue? Eu consigo meia hora. Ok, então todos os dias você vai trabalhar meia hora. Nem que seja arrumando algo, limpando algo, fazendo isso como você faz, plantando, fazendo algo. Meia hora. E aí o tratamento vai estendendo até trazer totalmente ele para o mundo real, né? Que é trabalhar como escravo. Devolver ele para escravo, não, mas proletariado. Proletariado do sistema. Saiu da escravidão das drogas, vai para a escravidão do mercado de trabalho. Melhor a escravidão do trabalho. Eu também acho. A gente só está dando uma alfinetada. Eu sei. Já entendi o sistema. Deixa eu... Os primeiros dias precisa da desintoxicação, e a desintoxicação é um período muito sofrível. É muito descarga de adrenalina, o crack ele bloqueia, a cocaína ele bloqueia a recaptação de dopamina, então a pessoa vai lá no fundo do poço mesmo, e daí vai lá não existe tristeza e alegria, existe depressão e euforia. Sabe? Até equilibrar, existe um período de muito sofrimento. Então, os 15 primeiros dias, até a droga sair do organismo, que são os 15 primeiros dias, é muito sofrimento. Então, precisa estar num lugar acolhido. Não é aquele lugar em que você coloca uma pessoa trancada dentro de uma UD, que é chamado em algumas clínicas aqui. Não gosto nem de lembrar que existe, né? Que é colocado como uma forma de castigo, por causa do comportamento. Mas se você for entender, a pessoa não sabe nem... Ela tem ciência do que está acontecendo, mas totalmente, com o cognitivo totalmente abalado, né? Todo distorcido. Então, muitas vezes a droga vai querer gritar e ele vai querer fugir. E ele fugindo, ele não merece castigo. Ele precisa ser acolhido, trazer ele à realidade, sabe? Com um abraço, com orientações, trazendo ele para a responsabilidade. Depois dos 15 dias,
a começar com o tratamento, né, a respeito de reuniões terapêuticas, atendimento com psicólogo, que nós temos na clínica também, né, com o terapeuta, que sou eu, né, e a questão de remédio. A terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito, ela corrobora a questão do remédio. O remédio, ele vai equilibrar os teus neurotransmissores, né? E vai fazer com que, se eu quebrar meu braço agora, e eu orar aqui, eu vou ser curado? Talvez, mas geralmente não. Fratura exposta. Jesus pode, mas eu acredito que sim. Mas Nesse ponto eu não sou continuista, não. Tá, quebrou. Não, eu até sou, mas eu confesso, eu nunca vi e não sei se eu vou ver. Eu não vi. Aí vai dar polêmica. Seus hereges, se Jesus quiser, eu sei, gente. Você sabe que a palavra herege Você sabe, né? Então eu sou herege mesmo. Quebrou o braço aqui, eu vou orar. Isso vai me dar um apoio emocional e espiritual. Né? Okay. O remédio não vai me curar a fratura exposta, mas ele vai fazer com que eu passe com menos dor. Assim é para o tratamento da dependência química. Legal. Não vai curar, mas tem pessoas que ao longo dos anos param de tomar remédio. Ele vai te ajudar. Eu estava conversando essa semana com uma amiga minha referente sobre isso, que é a questão assim, o remédio, ele vai te ajudar a fazer o dever de casa. Se você tem o braço quebrado e você começa a tomar analgésico, anti-inflamatório, deixa ele ali em repouso, tudo tal, ele vai fazer com que o corpo... Quem que vai curar? É o próprio corpo, né? Mas o remédio, ele te auxilia a não ficar se mexendo, a não ficar tal, para que você não fique ali sofrendo aquela dor e você consiga fazer outras atividades que a rotina condiz. Então é mais ou menos isso que o remédio psiquiátrico ele faz com a gente, né? Com certeza. O Dr. Laranjeiras, ele fala, né? Ele fala a respeito de... Ele é um conceituado, nível Augusto Cury, né? A gente faz um monte de cagada na vida e depois quer que o Augusto cure, né? Eu não, deixa eu falar. Quer dizer, eu já vi que ele não gosta de... Eu não sou aquele fã, mas eu gostei, foi bom. Agora, pra ficar no corte, né? A gente faz tanta besteira na vida e depois quer que o Augusto cure. Né? Não, vai entrar a palavra que você falou. Deixa eu só me redimir aqui num ponto. Eu já estive, aos meus 15 anos, eu acho que eu tinha 15 anos mais ou menos, eu estive em um estado depressivo nunca tive depressão, mas já estive em um estado depressivo, eu tenho uma tendência forte a isso, e eu li 2 livros do Augusto Cury, que me ajudou bastante. Então, salvando. Tô me redimindo aqui. Mas de qualquer jeito, eu não sou muito Ele faz você ser o autor da sua própria existência, né? O que na neuropsicologia fala que é para você pensar no que você está pensando. Porque o pensamento, ele gera uma emoção que vai te gerar uma atitude. Só que a gente tem mais de 70 mil pensamentos no dia. Entendeu? E você consegue pensar no que você está pensando toda hora? Tem horas que você está irritado, você nem sabe, porque aquilo já faz parte dos pensamentos automáticos. Daí você para, freia, né? E aí você vê que muito do que você está sofrendo hoje tem raiz lá no passado, nas tuas crenças limitantes, na questão do desamor, do desvalor e do desamor. Desamor, desvalor e desamparo. Desamparo, desvalor e desamor. Que é a tríade da terapia cognitivo-comportamental. E aí você precisa entender, né, quais são os teus gatilhos, trabalhar os seus gatilhos, dar um novo significado, ressignificar. Ressentir é sentir novamente. Ressignificado é dar um novo significado, um significado de vida, né? Então, o Laranjeiras, ele fala que você precisa ter um internamento de até 1 ano. Porque a partir de um determinado tempo, aí o teu cérebro começa a fazer novas conexões, as sinapses, né, a neuroplasticidade, né, e os engramas cerebrais. O que é um engrama cerebral? Vamos supor, se a gente conhece alguém que já perdeu um dedo. Conhece. Tá, então vou colocar, perdeu a mão. Você escreve com a mão direita, você vai aprender, é o engrama, você vai aprender a escrever com a mão esquerda.
né? Então você aprendeu a usar droga e aquilo te fez um escravo. No engrama cerebral, na neuroplasticidade, o teu cérebro vai te dar capacidade de você não ser mais um dependente químico, um adicto escravo. Eu sou um dependente químico hoje, segundo a medicina. Eu sou um adicto em recuperação, porque essa doença é de ordem comportamental. Então, tem que cuidar, trazer a luz da minha recuperação aos pés de Cristo todos os dias, para que eu não minta, não manipule, que eu não seja egoísta, egocêntrico, para que eu não seja um procrastinador. Tanto é que você entra numa irmandade, lá tem lá o evite e o procure, né? Só uma pergunta também. São diversas irmandades, né? Não, é uma só. Mas o Alcoólicos Anônimos, ele já é outra irmandade. Mas então, ela é a mãe do sistema de 12 passos. Começou com... Mas existe várias. Sim, daí tem compulsivos anônimos, compradores anônimos, tabagistas anônimos, neuróticos anônimos. Neuróticos anônimos. Tem tudo. Tem para tudo anônimo, né? Entendi. E é muito bom, sabe? Essa nova vida é uma vida com significado, né, em Cristo, né? Você sabe que a minha vida mudou muito daquele dia em que eu fui para tua casa, sabe, Kleber? Mas eu precisei passar por tudo que eu precisei passar, porque hoje eu sei que a droga nunca me levou para um lugar tão ruim que ela não possa me levar para um lugar pior. E se eu já estive morto praticamente, né, dentro de um hospital, respirando por aparelhos, chamado a minha família e dizendo, olha, não tem mais jeito. E uma pessoa orou por mim, de madrugada, chorando, em prantos, e falou, dá mais uma oportunidade. E esse Deus miraculoso me trouxe à existência novamente, então não é para voltar ao uso, não é para negociar os valores espirituais, os princípios espirituais e os valores, né? Sabe, não é voltar ao próprio vômito, como fala em Pedro, né? Como um cachorro que volta ao próprio vômito, né? Ou os porcos que voltam à lama, né? Posso entrar num assunto que eu considero bem delicado, que é a questão familiar, né? Como que é a tua relação com a questão familiar hoje? Porque assim, eu imagino que quando está nessa situação, e você teve diversas recaídas, né? E hoje você está 2 anos e pouquinho... 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses e um dia... só por hoje. Isso, não só por hoje. A Bíblia fala que basta cada dia o seu próprio mal. Perfeito. E eu imagino que existe uma descredibilidade por parte da família. Como é que tu lida com isso? Como que é a tua relação com isso? Eu vou entrar nesse assunto e depois eu vou explicar o só por hoje. Pode Perfeito, ser? ótimo. A questão da família, eu sou um dos milhares de dependentes químicos em recuperação, em que a família não acredita mais. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque a história, desde os primórdios da humanidade, a dependência química, ela foi colocada de lado, né, à margem da sociedade. Então nós somos marginalizados mesmo. Você acredita em mim até você saber que eu sou um dependente químico. Porque é uma doença que, por ela ter várias facetas, ela te pega e ela não tem preguiça, ela não tem pressa também de pegar, sabe? Então, quando você recai, as pessoas pensam, aí, ó, falta de caráter, fraco, isso é falta de Deus, quando na verdade eu já fumei pedra orando, sabe? Falando, Deus me tira disso aqui, me liberta, sabe? Pessoas, e outra, nos hospitais psiquiátricos, muitos cultos rolam lá. Pessoas orando, sabe? Pessoas buscando a Deus, né? Pessoas tendo até manifestações espirituais, tanto para todos os lados, né? Então, não é uma doença só espiritual. Ela é bio, que ela mexe com o meu organismo. O meu organismo, ele é diferente do teu, né? Eu não posso tomar um gole de cerveja, eu não posso tomar um gole de qualquer outra, nem uma Santa Ceia, eu prefiro não tomar o vinho, porque vai acordar um leão que está dentro de mim e a sociedade não vai entender. Suco de uva? Não, suco de uva eu posso. Suco de uva eu quero. Qualquer coisa que seja fermentada, né? Para adicto eu falo nem bombom de rum,
né, de passas ao rum, né? Nem bombom de licor, nem essas coisas, né? Eu tenho que me programar e a vida, eu deixei de ser uma vida de escravo para ter uma vida livre, né? Mas a família não acredita, né? A família, né, ela mas demora uma realidade que você e muita gente... Não, eu sou representante aí, de milhões de pessoas no mundo. E aí eu entro no assunto a qual eu considero importante, que é a violência, principalmente violência policial, em cima de pessoas que estão em situação de rua e adictos, né? Eu não sei se que não é similar, porque muitas vezes pode ser que seja adicto, mas ele tenha um lugar para ir, ou não. Porque a adicção, ela também, ela pode ser, tipo, tem adicção que ela é socialmente... Porque vamos lá, o Chorão, Charlie Brown Jr., ele é um adicto. Sim. Mas ele era rico, ele conseguia manter aquilo lá. Então, ok, sim, ele é um adicto. Mas existem adicções que são respeitadas na sociedade. A adicção é você ser escravo de algo ou alguma coisa. Não, sim. Muita gente Entendi. Me julgando, mas que em suas compulsões tiveram que fazer bariátrica. Não tenho nada contra. Não, lógico, é uma ótima observação. Fizeram bariátrica porque questões emocionais, saúde pública, né? Questão de não é sabe? Mas o princípio é o mesmo. Daí tem a questão da moral, né, ética. Tudo bem. Fora que também tem as drogas ilícitas e as drogas ilícitas, né? Tem aquela que é bonito o se usar e aquela que a gente discrimina e é uma questão até racial. Agora, eu queria entrar nessa questão da violência para com vocês, que eu acho que cai muito em cima daquilo, porque essa violência ela é atrelada pela falta de... a falta de lei sobre alguns tipos de pessoas. E as pessoas que estão em situação de rua e as pessoas que estão em situação de dependência química, eu vou usar esse termo, elas são descredibilizadas pela família. Então, se eu bater numa pessoa dessa, a família não se importa mais. Não. Se eu matar essa pessoa ele mereceu, e eu jogar ele na vala, ninguém vai se importar com essa pessoa, porque ninguém acredita mais nela. É quase que um favor para a sociedade. Sim. Existe também a questão da sociedade fazer com que você... que essas pessoas elas sejam literalmente jogadas à margem. Como que você, como diretor de uma clínica e também um ex-usuário... Dependente químico. Não. Como um dependente químico em recuperação. Em recuperação, você enxerga isso e como é que a gente pode, de alguma forma, trabalhar a mentalidade das pessoas? Nós somos o que os leprosos eram no passado, né? A Cracolândia é o leprosário do Antigo Testamento, né? Os cegos, né? Tem até uma experiência que eu vi, né? Eu ouvi, né? E achei lindo do porquê que Jesus, você já ouviu essa mensagem? Que Jesus fez um lodo e passou Sim. Porque eles ouviam o cuspe, né? Das pessoas, maldito, maldito, maldito. Aí Jesus foi lá, cuspiu, foi a última vez que ele ouviu o som da maldição. E Jesus trouxe ele para a luz. Porque é isso que Jesus faz, né? Jesus ele pega aquilo que as pessoas amaldiçoam e transforma em cura. Ressignifica. Por exemplo, não pode curar no sábado, então eu curo no sábado. E tem a questão do leproso lá, em que Jesus abraçou. Né? Ele abraçou. Ele fez muito mais, né? Ele curou emocionalmente, fisicamente. Então, assim, cara, quando eu me olho, eu não vejo como eu ser salvo, mas quando eu olho para Jesus, não tem como eu não ser salvo. Nossa, eu lembro das nossas... Desculpa, que eu lembrei das nossas conversas longas por WhatsApp nesse sentido. Quando e essas eram morrer, as falas, sim. E essas eram as suas falas. Eu não tenho jeito. Não, mas você e eu, nós dois, então, não temos jeito. Ih, me arrepiou tudo aqui. Onde habitou o pecado, superabundará a graça. Aí que tá. Aí, quando falaram, mas se você morresse, você ia pro inferno. Aí já ia entrar num debate teológico com relação à Terra Prometida, Nova Jerusalém. Aí já é outro episódio. Mas, isso que dá usar droga, me deu
Sumiu agora o que estava o neurônio. Assinado, fugiu o assunto. mas eu estava falando do suicídio, né? Aí, onde abundou o pecado de Adão, superabundou A graça de de Cristo. O segundo Adão. Se a graça de Cristo não for maior do que o pecado de Adão, então não tem nem porquê de nós estarmos fazendo esse podcast. Sim. Sabe? Porque Jesus, quando ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, os religiosos queriam matar ele. Por quê? Porque lá no templo, né, a entrada era o caminho, o átrio era a verdade e o sumo e o santo dos santos era a vida, né? Então eles não acreditavam que de um nazareno, né, pode vir algo de bom de Nazaré, pode vir algo de bom de um viciado, de um dependente químico, de um nóia. Pode. Nós somos regenerados através de Cristo e a nossa vida é escrita através das gotas do sangue da cruz que entra e transforma e traz à luz a nossa vida. Por isso que disse Deus: haja luz e houve luz. E quando em mim houve essa luz, não tem mais motivo para eu entender que eu não sou um ser humano digno de amor, digno de aceitação, digno, sabe, de ser humano. Cara, sabe? E aí, sabe o que entra nessa questão? Tudo que eu passei foi um processo para que hoje eu entenda a dor que você sente. Se você nesse momento está precisando, fala comigo. Independente do que você passou, eu tenho uma história para te contar. Eu conheço as tuas dores porque eu vivi ela. Eu não sei quais são as tuas dores, mas hoje eu posso dizer que eu sofri demais. Sofri abusos físicos, morais, abusos sexuais, injúrias. Eu sofri o desamor, o desvalor, o desamparo, mas eu encontrei em Jesus alguém que mudou toda a minha história. E ele vai mudar a tua história. Basta você querer. Cara, para mim, ouvir tudo isso é muito significativo. Porque quando eu te recebi em casa, cara, eu não saio falando isso pra ninguém. Aliás, só tô falando isso aqui porque você tá tocando nesse assunto. Você sabia que eu aconteceu? Ele foi lá, bateu em casa, deixei ele dormir. Eu não falei isso. Fiquei umas 3 horas esperando lá na frente, 4 horas, achando que ia morrer, porque daí a droga te alucina. Nossa. No ambiente que eu tava. E eu lembro 4 horas me esperando, nem imaginava. Mais ou menos, assim. Eu cheguei 7 horas, chegou umas 11. Umas 11, Era mais ou menos isso. Cara, assim, ó, quando eu cheguei e te vi lá, eu já sabia quem você era e tal, né? Imaginei, eita, cara, tá em recaída. Sim, não. Né? Foi avisado pelo teu vizinho. O seu Antônio me avisou. Teu vizinho falou, olha, tem um tal de Antônio, um abração pro senhor. Obrigado, seu Antônio. Olha aí, ó. Eu lembro daquele arrozinho com couve, aí, aquele arrozinho frito, aquele ovinho frito lá. Ô, foi o melhor da minha vida. Se inscreve no canal, seu Antônio. Deixa os comentários aí. Obrigado, seu Antônio, de coração. Mas aí eu tava lá, cheguei, te vi, pensei, caramba, né? Acho que deu ruim. Deu ruim. Me lembro de ter descido do carro, naquela época era minha namorada, não sei se a gente já tava noivo. Tava com uns dreadzinho no cabelo. Tava com dread no cabelo. Tinha acabado de cortar teu cabelo na época ainda. Você chegou a fazer um corte, é verdade. E aí eu cheguei lá, falei assim, deu ruim, acho que hoje deu ruim. E, cara, pra mim, eu sabia quem você era, eu sabia das recorrências, eu acompanhei. A gente tinha uma relação. Você chegou a ser frequentador virtual da minha igreja por causa da pandemia, na época da pandemia, você frequentou virtualmente a igreja onde eu pastoreei. E, cara, eu vou ser bem sincero, talvez você também não saiba disso, mas eu acho que é importante quem está em casa entender. Sim, eu tomei certas precauções. Uma coisa que eu fiz, me perdoe por estar falando isso para você aqui. Mas, por exemplo, eu fechei a chave de casa e guardei. Porque na minha cabeça, eu falei, não. Vai ter uma crise, vai fugir, vai levar vai pegar alguma coisa, vai levar e tal. Eu me lembro que eu falei assim, não, Jefferson, vai lá, tome um banho, né, eu vou fazer uma comidinha aqui, pá, e tal. Depois bater um papo e tal. Aí você comeu e você caiu na cama, né? Cara, o jeito que você caiu, você dormiu.
Aham. Fazia uns 11 dias que eu não dormia. Nossa! Cara, deu 7 horas da manhã, eu acordei, quando eu levantei, eu abri a porta do quarto, eu fui lá e você estava na mesma posição. Tudo igual. Eu falei, meu Deus, o cara Desconectou da desmaiou. vida, né?